Vasconcelos, sou formado em administração de empresa, com pós-graduação e MBA em gestão do terceiro setor. Também tive aulas de pós-graduação na Unicamp em artes cênicas. Sou ator, sou diretor de teatro, né, e produtor cultural de diversas atividades no segmento de teatro e cinema, né. A minha carreira começou quando eu era bem pequeno mesmo, jovenzinho, com 15 anos, fazendo teatro na escola, né. A partir do teatro que eu fiz na escola, eu fui procurar essa ansiedade, essa inquietação, fazendo um curso no Vasco da Gama, né? Antigo TVG, Teatro Vasco da Gama, no clube aqui em Santos. E lá comecei a fazer minha primeira peça, e dessa primeira peça comecei a então ser inserido no universo das artes, principalmente do teatro. Foi uma coisa para mim maravilhosa, porque ampliou todo o meu conhecimento sobre o que é ser uma pessoa que pensa, que olha para a sua cidade, que olha para si mesmo e para aquelas pessoas que estão em volta, né? E além do mais, se empresta quando vai ser ao palco para representar outras personalidades ou aquelas inquietudes que você tem. E foi aí que começou, fazendo uma peça atrás de outras, fui convidado para fazer peças em outros grupos, participar dessa questão de grupo, né, que é muito forte aqui em Santos, você participar de grupos teatrais, e ali conheci vários diretores que mostraram o que é o ser ator, né, qual é a sua função do ator, né, estar ali no palco para mostrar e deixar alguma reflexão com as suas personagens, com as suas histórias dentro das peças. A partir daí eu comecei a entender que era isso que eu queria. Mesmo fazendo faculdade de administração, paralelamente sempre fazia peças. Até um dia que resolvi, depois de formado, ir para São Paulo e tentar a carreira de ator. E lá eu conheci todo o universo do teatro de São Paulo. Porque a gente, morando em Santos, né, a gente pensa que tudo acontece em São Paulo. Aí eu fui perceber que muita da coisa que acontece em São Paulo tem a mesma qualidade de coisas, de produções aqui de Santos, da nossa região. Não é nada diferente. É porque você está numa capital, mas em Santos você tem trabalhos de qualidade iguais a que estão lá na capital. Então eu fiquei um ano lá, fiquei em cartaz no TBC, em alguns outros projetos, e vi que não era ficar lá, era legal voltar. Ao voltar, já trabalhando em outros grupos de teatro, eu percebi que eu precisava, além de atuar, fazer outras experiências. Aí eu comecei fazendo teatro, né, como direção de teatro, né? E ao fazer a direção, eu comecei a entender a questão da produção. Então eu comecei a entender esse universo que é chamar um profissional de figurino, chamar um profissional de cenografia, conversar com os atores, produzir a peça, né, para que ela possa ser lançada, com estreia em teatro, depois caminhar com ela em temporada em vários outros lugares. E isso foi dando um conhecimento para mim que eu comecei a colocar em outras peças que consegui, com a peça Romeu e Julieta, um romance de virar a cabeça, que é um infantil sobre o Romeu e Julieta, que eu mesmo adaptei. Eu comecei a viajar todos os SESCs de São Paulo, fiquei em cartaz em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo. Foi a primeira peça de teatro da Baixada Santista a ficar em cartaz em temporada no Centro Cultural São Paulo. E aí eu percebi que eu estava maior do que apenas o ator. Fui convidado para alguns grupos também para atuar e também dirigir, mas veio um convite para trabalhar na Oficina Cultural Pagu, né? Antiga Cadeia Velha, e lá
conheci outros produtores, essa coisa de produção veio pulsando e surgiu uma oportunidade aí que não existia na cidade, uma lacuna, que era a questão do cinema. Quem trabalhava comigo era o Toninho Dantas, né? E o Toninho Dantas sempre foi uma pessoa muito própria, agitada, né? A gente fala que é o agitador cultural, mas sempre inquieta, sempre nos colocando à prova para fazer determinadas coisas. E aí ele nós fizemos um festival de teatro, que era o Festa, né? Uma das últimas produções, enquanto ele estava vivo, nós fizemos, e ele saiu do festival de teatro, e aí percebeu-se também, junto comigo, que faltava algo no cinema. E aí que nós fomos pensar em trazer algo para Santos de cinema. E aí trouxemos uma itinerância do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Então, os principais curtas-metragens do mundo inteiro estavam em São Paulo e a gente trouxe um pedaço aqui para Santos. E a gente percebeu que em Santos, né, não era só ver filmes do mundo inteiro como referência, mas também tinha uma produção local. Foi aí que a gente fez um recorte chamado Curta Santos, né? Então, o Curta Santos é mostrar os filmes produzidos na nossa região e também mostrar filmes vindo do Brasil e de fora, naquele primeiro momento, com a parceria do Festival Internacional de São Paulo. E paralelamente a isso, né, a gente começou a fomentar as pessoas, para aquelas que faziam, já se comunicavam, né, através do audiovisual, a participar do festival, a trocar ideias. Foi aí, a cada ano a gente foi moldando o festival Curta Santos, né, dentro das suas características, sempre com um privilégio para as produções locais e trazendo pessoas para colaborar. Então trouxemos os mais variados diretores, atrizes, atores, diretores, para que a gente pudesse fazer uma troca e potencializar as pessoas que faziam cinema na região. E a gente foi vendo que esse segmento que se formou, né, começou a ter novas produções, começaram a ter qualidades, começaram a ter corpo, e aí a cada ano a gente percebeu que se formou o polo de audiovisual Caiçara, né? Então a gente, nos 10 primeiros anos, a nossa missão como festival era criar um polo na região que fizesse, que fomentasse. E nisso nasceram várias outras iniciativas que, de certa forma, o Curta Santos, da qual eu fazia a produção executiva e também era adjunta na direção geral junto com o Toninho, pudemos fazer. O Curta Santos me deu o crédito, porque era um evento que tinha visibilidade, que tinha penetração em várias camadas sociais, e as pessoas se comunicavam com os filmes que eram exibidos, com as atividades que a gente fazia, e isso era muito legal, porque onde a gente passa, o Curta Santos, de certa forma, deixa algumas sequelas importantes de transformação daquelas pessoas, de um filme que assistiu, de uma oficina que participou. E atrelado a esse objetivo de missão, toda a minha vida foi em cima desse pensamento coletivo, de estar presente onde as pessoas necessitam de um pouco de cultura, de um pouco de conhecimento sobre a arte, que é isso que me alimenta. Saiu de lá também um festival que chama Sunsex, que eu puxei, que era só uma exibição, né, dentro do Curta Santos, que era uma sessão com filmes LGBTs, e aí a gente percebia, cada ano vinha mais pessoas e querendo discutir mais coisas, a gente percebeu que precisava sair para um outro momento para ter mais coisas e mais discussões do que
ficar dentro de um festival de cinema e falando apenas sobre identidade de gênero, sobre a orientação sexual. Então a gente percebeu isso e então potencializou esse festival que nasceu do Porta Santos, né? E aí criou-se uma outra janela de exibição só com filmes temáticos. Porque quando você tem uma população que não é mais carente de cultura, que ela tem essa autoestima elevada, ela não fica doente, ela vai bem na educação, ela consegue acessar os bens sociais, elas não têm dificuldade, então elas não vão criticar, mas é difícil a compreensão. Então eu vejo cada dia um novo projeto pode ser lançado. Eu acho que nunca vai acabar isso. Eu penso daqui a pouco você, uma outra pessoa, e eu acho que é importante existir esses projetos para que você possa caminhar com outros pensamentos e ter outras ideias, começar a deixar outros ou reinventar outros do mesmo projeto com um outro significado, ressignificar alguns conteúdos que foram perdidos. Acho que isso é o mais importante para quem está na área de cultura, quem faz produção, quem participa e ainda é artista, porque geralmente eles sempre estão sempre ligados. Eu sou um exemplo desse. É difícil você encontrar outros que não tenha sido ou um artista ou então está ligado diretamente para a cultura, que seja apenas um empresário da arte, né? Sempre tem uma ligação direta, né? E foi isso que moveu a eu trilhar essa minha carreira por esses projetos, por algumas ações, porque está ligado lá naquele dia que eu fui fazer uma peça na escola, que é aquele momento que estava mudando a minha vida. Se hoje a gente parar para pensar, eu poderia ter, como eu fiz a administração, eu poderia ter ido para alguma outra área, mas não, por causa daquele momento, hoje estou aqui falando sobre aquilo que é minha essência.